Olá, olá pessoal, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos assistir posteriormente, boa noite para todo mundo. Hoje vamos iniciar mais um episódio da nossa série Vida de Professor. Vamos ter a honra de receber a professora Luísa Rodrigues de Santa Catarina, uma grande processualista, embora nova, já desponta no cenário nacional. Temos aqui muito orgulho em poder recebê-la nesse nosso projeto que, se Deus quiser, se tudo der certo, vai passar por todos os estados do Brasil. Nós estamos hoje no 13º episódio e vamos seguindo o nosso projeto pelo menos 2 vezes por semana. Na próxima semana vamos receber a professora Clarissa de Roraima e também o professor Talamini do Paraná. A professora Luísa já está aqui conosco, vou aceitar aqui a solicitação dela. Vamos ver se vai dar certo. Nosso 13º episódio da nossa série. Entrando. E... vamos lá. Agora vai dar. Olá! Tudo bem, Márcio? Boa Ei, tudo noite. bem? Tudo bem, Luísa? Tudo bom? Me ouve bem? Te ouço bem, aham. Que bom, também estou te ouvindo bem. A imagem está boa, maravilha. Que bom, satisfação poder recebê-la aqui. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite e a gente hoje ter conseguido conversar. Tenho certeza absoluta que vai ser uma conversa muito legal a respeito da vida de professor. Bom, Luísa, eu queria, obviamente, além de te agradecer, para mim é uma imensa satisfação recebê-la, como disse. Estou vendo aqui o pessoal entrando, a professora Fernanda está aqui conosco, muito obrigado também. E também, obrigado, Fernanda, que bom que está gostando do projeto. E queria convidar todo mundo que está aqui nos assistindo para continuar acompanhando o projeto. Né? Nosso projeto está entrando mais ou menos na metade da temporada, mas semana que vem vamos ter a professora Clarissa, de Roraima, e também o professor Talamini, do Paraná, um grande professor, conhecido de todos aqui, né? E isso só engrandece nosso projeto e recebê-la também é uma grande honra para mim. Bom, eu vou te apresentar aqui rapidamente, Luísa, para quem ainda não teve a satisfação de conhecê-la, como eu tive. E aí já vou começar te perguntando para você poder, né, falar conosco a respeito desse nosso projeto, dessa vida de professor. E eu queria também aproveitar, se você depois pudesse também falar um pouco das processualistas, né? A Janaína já esteve aqui conosco, falou bastante do projeto, mas é sempre bom divulgar essa nossa parceria, esse processo sensacional que vocês têm, e que eu tenho muita satisfação de poder ter ajudado logo no início, fico muito feliz de poder contribuir também. Bom, como eu dizia, vamos lá fazer uma breve apresentação. A professora Luísa Rodrigues é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é advogada, professora de Direito Processual da Faculdade TESUSC, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Catarinense de Direito Processual, além de membro das processualistas, como eu acabei de citar. Professora Luísa, muito bem-vinda, é uma honra poder recebê-la. E para começar, eu queria que você pudesse contar para nós como você pensou em ser professora, da onde surgiu essa ideia, se é algo que veio na graduação, se é algo que você já pensava antes mesmo de entrar na faculdade ou não, se foi depois, enfim. Conte para nós um pouco de onde veio essa noção de ser professora e também um pouco da sua experiência como docente. E é importante a gente frisar, né, que aqui no nosso projeto a nossa ideia é incentivar profissionais novos e não tão novos, experientes ou não tão experientes, a seguir a carreira de professor. Então nós temos professores e professoras tanto de instituições públicas como de instituições privadas, tanto professores com larga experiência como professores com a carreira iniciando, enfim, nós temos de toda. Estou tentando abarcar o máximo possível de possibilidades para a gente poder incentivar mesmo que as pessoas sigam essa carreira. Então, mais uma vez, muito obrigado e você tem a palavra. Obrigada, Márcio. É um prazer imenso estar aqui, participar desse projeto, né? Eu tenho te acompanhado, tenho acompanhado as lives e me chamou muita atenção o teu propósito, o que te inspirou a fazer esse projeto Vida de Professor. Eu acho que foste muito feliz na tua justificativa, que esse momento de pandemia, mais do que nunca, trouxe à tona, né? A importância dos professores e, assim, o desafio que tem sido
exercer a docência nesse período especificamente. Então, eu queria te parabenizar pelo projeto e te agradecer muito pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui, entre tantos professores tão renomados como tu tens entrevistado, né? Tenho te acompanhado bastante e te agradeço também pelo espaço e por essa parceria com a Processualistas. Muito Não, eu que obrigada. agradeço. Márcio, respondendo a tua questão, eu tinha um pouco de dúvida na época da graduação, assim, sobre o que eu faria, né, depois de me formar. Se eu seguiria a carreira da advocacia, se eu faria algum concurso público. Mas eu nunca tive dúvida em relação à docência. Então, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, se eu ia advogar, se eu ia recorrer ao Ministério Público, magistratura, mas eu tinha certeza que eu queria docência. Então, isso veio, assim, Legal. desde a graduação. Eu não me lembro, assim, não sei te dizer exatamente por quê, talvez seja inspiração de alguns professores, né? Porque eu acho que isso é uma mágica da docência, talvez esse senso de identificação que alguns professores provocam, que se reflete na identificação com a matéria e automaticamente também naquela pretensão de servir de inspiração, né? Então eu acho que foi mais ou menos por aí, assim, me lembro disso e me lembro de querer desde muito cedo dar aula. Mas na época, logo em seguida que eu me formei, eu foquei muito na advocacia. Então, advoguei, assim, um nível bastante intenso nos anos seguintes e continuei a estudar processo, né? Entrei na especialização, depois entrei no mestrado. Então, a minha experiência com docência nesse período inicial era, assim, algum professor que me chamava para cobrir uma aula, né? O meu sócio, o professor Marcos Vinícius Borges, é professor também da Federal de Santa Catarina, então volta e meia, assim, se tinha que dar aula. O próprio Pedro Miranda de Oliveira, que depois me orientou no mestrado, na época que eu era orientanda dele, eu fazia estágio de docência, né, gostava. A gente tinha uma disciplina, assim, que extrapolava a carga horária e que foi criada na época para os alunos que estavam na transição do código antigo para o novo, terem uma noção das disposições do novo código, e aí me lembro de dar aula nessa época, e de me aproximar muito daqueles alunos que eram orientandos de TCC, desses professores, na tentativa de co-orientar. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de me aproximar de alguma atividade de docência, eu me aproximava. Eu gostava de me reunir com os Que alunos ótimo. e de dar opinião sobre a estrutura do trabalho e sobre a pesquisa em si, de corrigir mesmo, de dar suporte. Então, eu sempre aproveitei muito, assim, as oportunidades que vieram, né? Comecei a dar aula primeiro em cursos de pós-graduação. E neste ano, especificamente, passei a fazer parte do corpo docente da Faculdade Sesusc na graduação. E engraçado que tu ontem entrevistaste o professor Mazei, né? Eu tenho uma lembrança, assim, de encontrar o Mazei nos fóruns e no último que aconteceu em Brasília, o Mazei me dizia assim, tá, legal, Luísa, tu tá dando aula, mas assim, precisas dar aula na graduação, porque nada explica o fato de tu poderes acompanhar o desenvolvimento de um aluno do início do semestre até o final. E aquilo ficou assim, mas é claro que às vezes a gente tem a pretensão de dar aula e isso depende de fatores outros, né? Por exemplo, a abertura de um Sim, processo seletivo. claro, uma Então, oportunidade que assim, surge, né? exatamente. Mas esse recado, assim, eu sempre me lembro, nossa, mas aí tinha Que razão, legal. sabe? É bem Hum, diferente a experiência, tá sendo a é, realização de um sonho, na verdade. que bom, que bom. É legal porque você contando isso, eu tô me lembrando de como eu comecei a dar aula, assim, e eu não pensava eu queria advogar desde a faculdade, sabe? Fazia estágios em escritórios, enfim. E aí lá no nono período eu fui ser monitor de uma professora de processo, que hoje é diretora da faculdade, uma grande amiga, a professora Aline Passo. E aí ela tinha ficado grávida na época e acabou que ela precisou se licenciar um pouco antes do prazo e acabei pegando umas aulas no lugar dela para poder substituí-la. E aí foi legal porque eu dava aula para meus amigos, né? Assim, eu estava no nono período dando aula para o oitavo. Então, assim, eram meus colegas, né? Amigos. E aí, ao final das aulas, os meus colegas vinham dizendo, nossa, Márcio, mas que legal isso, porra, vamos fazer mais. Eles me incentivavam, sabe? E aí foi aquele Aham. momento que eu parei e falei, pô, será que realmente
ser professor é algo que está no meu radar, porque eu nem imaginava isso. E aí eu comecei a acompanhar de próximo os alunos, e também vendo isso que você estava dizendo, estou me relembrando da época também que eu estava começando a minha carreira, e daí para frente fiz o concurso, enfim, surgiu a oportunidade, foi legal. Mas é interessante porque isso serve de exemplo para quem está nos assistindo, né? Para quem pensa em ser professor, porque você estava se preparando, né? Você estava preparado. Desde aquele momento que você estava ali ao redor dos orientandos. Você podia estar fazendo seu mestrado e não estar se preocupando com isso, né? Mas pelo contrário, Uhum. você estava se dedicando e aí quando veio a oportunidade, você agarrou. Isso é muito legal mesmo. Estou vendo aqui, Beck está conosco, a professora Flávia Rio está conosco aqui, temos vários colegas professores aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Professor Gregory, um grande amigo aqui de Juiz de Fora, também está conosco aqui, professor de Direito Penal. Enfim, temos muitos colegas aqui nos assistindo, Luiz. Que Bom, legal. você citou aqui rapidamente alguns professores, mas eu queria aproveitar essa pergunta, que na verdade ela é uma pergunta barra homenagem, que eu tenho feito para todo mundo, você está nos acompanhando sabe disso, porque a minha ideia é, depois, ao final do projeto, se tudo der certo, catalogar esses professores que estão sendo citados como uma forma de homenageá-los. Então, se você tivesse alguém que você quisesse citar, algum professor que te incentivou, alguém que você acompanhou de perto ou não tão perto, mas enfim, que você, olha, aquela pessoa ali, a aula dela realmente é diferenciada por algum motivo qualquer, seria legal você contar para nós. Então, eu falei dessa questão de identificação, né, com o professor, com a disciplina. Então, as referências que eu tenho são de processo civil e direito civil. Então, quem me colocou no rumo do processo, vamos dizer assim, foi o professor Eduardo de Mello e Souza, professor aqui da Universidade Federal há bastante tempo. Ele foi meu orientador de TCC na época. E a partir dali eu decidi que eu estudaria processo e seguiria pelo processo. Né? Sou muito grata a ele por Legal. isso. Inclusive, esses dias eu estava revendo assim, umas fotos antigas e estava lá a foto da defesa do TCC e me lembro que, naquela oportunidade, o saudoso professor Cancelier, que era, na época, diretor de centro, passou na minha defesa de TCC e disse assim, olha, futura professora. Eu acho que eu nunca tinha comentado com ele dessa pretensão, mas é engraçado como às vezes a gente denuncia isso, né? Parece que tá escrito, assim. E eu sempre tive essa pretensão. Então, eu citaria primeiro o professor Eduardo Mello, depois o professor Pedro, né? Eu conheci o Pedro quando ele tinha recém entrado na Federal e na época eu já tinha feito a disciplina de recursos, mas eu não tinha aprendido. Foi um professor substituto que nos deu na época e eu pensei, eu não posso me formar sem saber. E eu fui pedir pro Pedro, tô na 10ª fase, me aceita para eu assistir a disciplina, que eu não quero me Que formar com esse legal. déficit. E depois ele veio me orientar no mestrado. Então, as referências que eu tenho, assim, de professores remontam à graduação, porque foi a época que eu decidi que eu queria lecionar, né? Sim. Tem outros que eu poderia citar, a professora Leilane Zavarizi, me deu aula de Direito Civil, parte geral, o professor Rafael Petef, que também me deu aula de obrigações e responsabilidade civil, então totalmente assim voltado para processo e direito civil. Que são as suas áreas de atuação, né? Que são as minhas áreas de Talvez, atuação, exatamente. talvez isso não seja coincidência, né? Eu Não. recebo já, tenho 15 anos que dou aula, né? E eu vejo muitos colegas que foram para o lado do processo que falam isso, eu nem chamo mais de ex-alunos, né? São colegas, falam, olha, Márcio, você que me incentivou de certa forma, foi legal aquele dia, aquela aula. E isso, claro, né? Isso, o fato de ser professor tem muitas dificuldades, mas também tem muitas alegrias, né? Porque isso realmente é muito legal. Você vê que aquela pessoa ali, de alguma forma, ainda que seja um pouquinho, você conseguiu ajudá-la a seguir aquele caminho. Eu sempre digo que eu acho que o caminho já está ali, sabe? O aluno já tem o caminho dele. Você, às vezes, só liga um pouco a lanterna, mostra para ele o caminho um pouco melhor, né? Como no seu caso, né? O professor passou na sala, viu que você estava ali, certamente ele percebeu nos seus olhos brilhando com a apresentação que você seria professora e talvez com a má experiência que ele tinha, ele pôde dizer, mas de fato aquilo já estava em você, né? Você talvez não tivesse percebido ainda. Isso é muito legal. E você citou E aí, a matéria... Diga. não, pode falar.
Não, você citou a matéria do Pedro, eu ia falar, você não, eu acho que se eu tivesse no seu lugar, teria feito o mesmo também, né? Não tem como se graduar, perder essa oportunidade, né, de ter aula com ele, né? Sem dúvida, ele Realmente estava é, recém chegando, eu estava saindo da faculdade, eu pensei, não, eu vou pedir para assistir as aulas dele. E o que eu ia mencionar é assim, embora as minhas referências remontem à graduação, claro que depois, na especialização, eu tive excelentes professores, né? Me lembro de ter aula com Zanetti, me lembro de ter aula com Camilo Zufelato, me lembro de ter aula com Bruschi, com vários professores. É, claro que os fóruns também permitem uma interação com os professores que só ratificam aquela inspiração que a gente já carrega, sim, né? Então, é a é, oportunidade de se aproximar, inclusive foi quando eu te conheci, né, nos fóruns. O professor Fred, o professor Léo, foi quando eu passei a integrar processualistas. Então, os FPPCs estão muito nessa história de ratificação da docência na minha vida e de inspiração também, porque eu acho que a gente passa a respirar aqueles ares assim da academia e naturalmente observa, né? Naturalmente acaba incorporando alguns exemplos. Tem uma admiração imensa, por exemplo, pela professora Tereza, né? Assim, sempre que eu tenho oportunidade de assistir uma palestra, uma aula, ela é, é então eu demais. acho que Não, tem muitos ícones. você, Talvez eu esteja sendo até injusta de citar só alguns nomes, mas não, assim, mas é normal, assim, é porque se a gente tem tanto. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem a possibilidade de poder conviver com essas pessoas, com esses professores que são acessíveis, né, que estão todo o tempo trocando ideias conosco, isso é muito legal, né? Eu me lembro, assim, acho que você vai se recordar também, acho que foi a última vez que a gente se encontrou, né, presencialmente foi em Brasília, naquela homenagem que fizeram para o Fred, né, a gente estava sentado lado sim, a lado, foi super emocionante, né? O pessoal que não super. está se lembrando, o pessoal que não está nos acompanhando, vou contar rapidinho, né? Fred, no último FPPC em Brasília, que foi a 10ª edição, né? As pessoas Uhum. deram uma surpresa para o professor Fred né, e ele estava lá naquela época meio reticente, se iria continuar ou não com o projeto, né? E aí todo mundo fez uma surpresa e aí fizeram um estilo Domingão do Faustão, né? Todo mundo fazendo depoimento para ele e tal. E ele ficou todo sensível, ele se emocionou demais, né? Foi muito legal, né? A gente acompanhar aquele momento, porque de fato é nessa hora que você vê ali aquele professor, que você vê, lê pelos livros, né, conhece das palestras, mas quando você vê que aquela pessoa é ser humano como nós, né, tá ali tendo dificuldades e problemas e compartilhando soluções, isso é muito interessante, isso é inspirador realmente, você tem razão, não tem Eu acho dúvida, que né? esse é o grande legado do fórum, sabe? Permitir essas interações, assim, porque acho que quanto mais a gente respira esses mesmos ares, mais a gente desenvolve, inclusive, o próprio pensamento do direito processual, né? Acho que isso é muito, Sim, muito importante, esse tipo de interação. muito Eu sou, legal. eu Eu sou me lembro bastante assim, grata. quando a gente se conheceu, né, em Florianópolis, no evento que você organizou, salvo engano foi na Cesus também, né? Foi, E eu fiquei foi. impressionadíssimo, assim, eu me lembro você bem nova, organizando aquele evento gigantesco, todo, toda preocupada, mas também sempre atenciosa e cuidando de tudo e tudo funcionando muito bem. Eu fiquei impressionado com aquilo, assim, não só você, mas toda a equipe, né? E depois a gente acabou conversando mais. Na época eu me lembro eu sempre tive muitas orientandas, e eu me lembro de ter comentado com algumas, dizendo, olha, acho que é uma carreira interessante para vocês também, se amanhã a gente conseguir trazer um evento de esporte para Juiz de Fora, para a FJF aqui, que é uma cidade universitária, que tem muitas faculdades. Ainda brinquei, falei, vou passar o contato da Luísa para vocês, porque foi sensacional o evento. Assim, acabou que depois a gente não conseguiu fazer. Léo estava até me ajudando para tentar fazer um evento aqui. Inclusive, já vou dar um spoiler da nossa série aqui. Léo vai ser o representante de Pernambuco, Ah, mais é? adiante em Ai, que outubro. demais. É muito legal. E então, assim, fiquei aquilo na cabeça, né? Então, isso é bem legal, porque como você falou, a gente acaba fortalecendo os laços. É bem interessante mesmo, não tem dúvida. Bom, Luiz, você me contou que começou a carreira de professor na graduação há pouco tempo, mas começou já assim, de forma bastante atípica, para a gente não falar outra coisa, né? Nesse momento de pandemia, com aulas à distância, com aulas remotas. Eu queria que se você pudesse compartilhar conosco um pouco da sua experiência nesse cenário virtual de aulas. Assim, a imensa maioria dos professores com quem eu conversei não tem muita experiência nessa área, quase ninguém, na verdade, tem, né? Mas você já teve a oportunidade de praticamente entrar nesse meio, logo de cara estrear no meio virtual, né?
Então, se você pudesse compartilhar conosco a sua experiência recente de aulas virtuais. Eu, por exemplo, estou muito interessado, porque as minhas começam segunda-feira que vem, próximo agora. Experiências que você já teve, assim, coisas que deram certo, coisas que você propôs aos alunos que foram legais, e coisas que você imaginou que, isso aqui acho que vai ser bom, e que no final das contas não deu muito certo, ou você se frustrou, enfim. A ideia aqui realmente é trocar experiências com novos profissionais, com pessoas que estão nos assistindo. Então, se você pudesse também falar um pouco sobre isso conosco, seria legal. Claro. Na verdade, eu entrei no final de fevereiro, na primeira aula, acho que foi ali a última semana de fevereiro, e eu dei 4 aulas presenciais e depois online. E aí foi um período de adaptação, né, tanto para nós quanto para os alunos, porque, enfim, período de incertezas. Aqui na cidade, essas restrições começaram bem cedo, então metade de março já estava todo mundo em casa, sabe, com restrições de circulação. Mas a gente se adaptou. Claro que o desafio, principalmente, é o contato visual com o aluno, né? E talvez, por estar começando, ter a convicção de que o raciocínio está sendo acompanhado, de que não existem dúvidas. E o ambiente virtual te permite ficar sem a câmera, né? Não são todos que ligam a câmera para te acompanhar. Então, esse tipo de desafio, assim, eu tentei suprir com muita comunicação, né? De se colocar muito à disposição dos alunos. Pessoal, por favor, me avisem, né? Se tá tudo certo. Compartilhar o WhatsApp. Claro que onera um pouco, né, o professor, mas eu acho que se eu pudesse resumir o primeiro semestre, que foi o mais desafiador nesse sentido, né? De alterar completamente a lógica, passar para o ambiente virtual. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu resumiria na palavra empatia. Porque eu acho que isso mais do que nunca foi necessário, assim. Tanto para compreender os efeitos, inclusive psicológicos, né, no pessoal, em razão do confinamento, em razão das incertezas que se instauraram desde então, e também essa adaptação, porque não é a mesma coisa, né, a parte mais legal, que é de interação mesmo, de ir para a faculdade, na perspectiva dos alunos, né, ir para a faculdade, ter aquele momento de intervalo, ou o próprio professor usar o quadro diretamente. Acho que essa é a grande perda, talvez, desse momento agora. Mas, claro, a gente conseguiu, em certa medida, driblar essas dificuldades, né? Eu me surpreendi positivamente com o retorno dos alunos no primeiro semestre. E eu acho que, mais do que nunca, essa comunicação e essa proximidade com o professor, neste momento, para suprir essa ausência física, são muito importantes, sabe? E aí, claro, tem N recursos tecnológicos hoje à disposição. Agora, mais recentemente, a faculdade unificou a plataforma, a gente usa uma plataforma específica e precisa manter uma organização, né, para os alunos, assim, material de apoio, as apresentações das aulas, os vídeos gravados. E é isso, assim, a gente está seguindo, mas eu acho que a maior dificuldade é mesmo não poder acompanhar, né? Claro que aquele aluno que é mais tímido, por exemplo, no ambiente virtual tem mais facilidade de perguntar no chat. Não deixa de ser uma vantagem, né? É uma vantagem. Mas eu insisto nas aulas síncronas, eu prefiro ter um horário ali, um encontro marcado com os alunos, né? Por favor, me perguntem, quem quiser ir, abre o áudio e fala, interajam comigo. Então, esse tipo de provocação acho que é necessário. Ajuda, né? É fácil se acomodar, né? Eu às vezes fico pensando, se eu estivesse no lugar deles, eventualmente assistiria as aulas com câmera fechada, mas acho que essa noção de que o professor também está ali, fazendo o que é possível para aprender atenção, avançar no conteúdo e fazer com que o semestre seja proveitoso, acho que isso é essencial, assim, é uma via de mão dupla, né? Foi legal porque a gente não combinou, né? Não falamos nada disso, é bom que as pessoas saibam, a gente não combinou, mas a semana passada eu sou chefe do departamento aqui, estou como chefe do departamento de Direito Processual da universidade, né? Da Faculdade de Direito. E estava conversando com meus colegas e também com os alunos, e aí eu falei exatamente com eles, olha, eu acho que tá todo mundo assim, né, muito com receio, para não falar outra coisa, de como isso vai se dar, tanto os alunos quanto os professores. Mas, olha, eu acho que a solução agora é empatia. Foi a palavra que eu usei, e foi legal porque eu estava até anteontem revisando a ata da reunião,
E aí fiz questão de realçar isso, coloquei bem claro, porque acho que é isso. Acho que todo mundo tem que perceber que nós estamos em conjunto. Eu até me lembrei um pouco do Mitidieiro, que já foi entrevistado aqui por nós, né? E ele falando de comunidade de trabalho, acho que vai ser exatamente essa melhor expressão. Nós precisamos todo mundo aqui em cooperação trabalhar, porque senão não vamos conseguir vencer esses sem desafios, dúvida. né? Você tá mais certo, concordo contigo. Bom, você falou para nós já da sua experiência e também contou para nós as dificuldades dessas aulas virtuais, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho de avaliações, assim, como é que você está fazendo para avaliar os alunos nesse meio virtual? Se existe uma regra da faculdade já pré-estabelecida ou não, é um critério que você adotou, enfim. Se você pudesse compartilhar conosco algo assim, seria legal também. Tá. Existem regras em relação ao número de avaliações, né? São 2 avaliações nesses semestres, no primeiro e no segundo. E eu procuro fazer questões que façam o aluno pensar. Então, que não sejam letra da lei, respostas óbvias, né? Porque eu acho que o mais importante numa aula de processo é o aluno saber entender a lógica de funcionamento e saber raciocinar. Então, eu uso casos, eu uso questões discursivas, pouquíssimas questões objetivas, porque, né, eles estão no ambiente virtual, é claro que vai ter consulta. Então, o meu objetivo é inferir mais a compreensão como um todo, assim, do conteúdo, e não os detalhes, né? Eu sempre digo para eles, olha, na prática, quando a gente vai atuar num processo, a gente usa o código, né? Ninguém sabe o código, salvo alguns dispositivos. Então, assim, o meu objetivo aqui é que vocês compreendam a lógica do processo, que vocês saibam as discussões, que vocês saibam as divergências, né? Para a gente poder também aprender criticamente o assunto. Sim. Então, em termos Até de porque senão avaliações, muda a lei e eles perdem tudo, né? exatamente, aprender a pensar sobre, né? Sim. E então o sistema de avaliação está sendo esse, a princípio. Nas aulas eu tenho intercalado, assim, às vezes eu uso a apresentação de slides, às vezes eu resolvo abrir um acórdão e discuto o que aconteceu naquele caso especificamente. Às vezes o quadro, eu Legal. condensei um quadrinho branco porque eu até te mandei foto, né? Porque às vezes eu acho importante que o aluno acompanhe o raciocínio e o slide Sim. traz o raciocínio pronto, né? Então, se a gente constrói em conjunto, acho que às vezes é muito mais legal, é muito proveitoso. diferente. Sim. Ou assim, surge algum exemplo na hora, né? Surge algum insight e aí eu desenvolvo no quadro com eles. Que bom, que bom. Não, foi legal, adorei a foto que você mandou. Depois a gente pode compartilhar, é muito legal. Assim, porque é isso, a gente tem que se reinventar, né? Tem que tentar, na medida do possível, fazer desse limão uma limonada, né? Então, não tem outra saída. Legal, legal mesmo. Bom, Luísa, uma coisa que a gente precisa fazer como professor, né? O professor que quer se dedicar, que quer levar a carreira a sério, e que tem a oportunidade de fazê-lo, a gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, tem, mas, enfim, é uma tarefa muito importante para nós é escrever, é produzir, né? Produzir textos, produzir trabalhos acadêmicos, porque isso permite que as nossas ideias saiam de dentro da sala de aula e vão alcançar outros lugares, né? Que vão alcançar outros públicos, e também vai permitir o debate franco, o diálogo, que é isso que é interessante, né? E você, claro, mesmo tão nova, recentemente publicou um livro muito, muito que já está sendo muito bem recomendado sobre embargo de divergência. Acho que eu cheguei a comentar isso contigo, mas sempre bom, legal falar. A minha monografia de final de curso foi sobre embargo de divergência. É um recurso pouco estudado, né, mas muito interessante. Eu tenho predileção pelo recurso de embargos. Eu fiz muitos quando advogava nos tribunais superiores e vi a importância dele. E o seu livro é muito importante nesse sentido. Eu queria que, então, se você pudesse compartilhar conosco, se você tem para escrever algum método específico, se você tem algum cronograma, alguma coisa que você possa dar de dicas para quem está nos assistindo, para alunos, que eu estou vendo aqui, tem muitos alunos de graduação, porque eles sempre vêm com aquela pergunta, mas como que você consegue produzir um texto? Eu sempre tenho aquele problema da página em branco na minha frente, que eu não consigo vencer. Enfim, se você pudesse dar uma dica a respeito da escrita, forma de escrever, de estudar, nesse sentido, seria legal também. Tá bom. Sem dúvida, tu citaste a pesquisa mais importante até então, né? Que maior profundidade, assim, que foi o livro, na época, resultado da dissertação. Naquela época eu passava os finais de semana no escritório, assim, lendo tudo que eu podia, né? Eu comecei a escrever com um ano de antecedência,
para que o tempo não fosse desculpa se eventualmente, né, faltasse alguma coisa. Mas em geral, assim, quando eu vou escrever, eu sempre digo, nada melhor que ter um prazo, né? Especialmente para quem é muito preciosista. Então, eu busco aproveitar as oportunidades, escrever em determinada coletânea, né? Às vezes surgem ideias, assim, aleatoriamente, quando a gente está ou estudando, ou dando aula, ou atuando mesmo, surgem ideias de artigos, eu costumo separar essas ideias e já criar especificamente arquivos para depois desenvolver, né? E eu aprendi que às vezes é melhor colocar a ideia no papel e depois começar a lapidar do que efetivamente ficar nessa página em branco e começar pelo começo. Às vezes a gente não precisa começar pelo começo, às vezes é melhor começar pela Ótima ideia, dica. que é o cerne do artigo, né? E depois ir fazendo as construções, porque senão efetivamente a gente para na página em branco e não consegue desenvolver. É, Então eu acho que isso é muito relativo, é muito questão de estilo, né? Eu busco... Eu tava rindo quando eu vi a live ontem do Mazei, dizendo que às vezes a gente pensa, escreve e acha que não tá bom o suficiente e não publica. Se eu te disser qual é a minha tendência natural, é essa, tá? O nível de autocobrança, né? Às vezes a gente quer lapidar mais e tal. sim. Mas acho que, em geral, essa questão de não necessariamente começar pelo começo, de ir desenvolvendo as ideias e de saber, não, agora tá pronto, não, vou lançar essa ideia, acho que é o grande desafio. Assim, quando tem prazo é mais fácil, né? Porque aí não Claro, tem claro. história, tem que entregar o artigo. Mas se for para te responder, de onde surgem as ideias e como que eu efetivamente começo, é mais ou menos por aí. Até, assim, se eu te disser, hoje existem algumas ideias a serem desenvolvidas que ficaram para depois, mas estão ali. Porque no momento em que essas ideias surgiram, eu já registrei mais ou menos no que consiste, o que eu acho que tem que ser, e depois eu consigo, por exemplo, pegar o arquivo e desenvolver, sabe? Então eu tenho essa Que prática, ótimo. assim. Boas dicas, boas dicas. Você tá falando do prazo, eu queria aproveitar rapidinho, assim, você é entrevistada, mas eu não consigo ficar quieto, né? Sempre assim. Eu estava muito, muito, muito ansioso, assim, na época do doutorado, sabe? Eu estava naquela fase de, eu quero desistir, não vou dar conta disso, porque eu tinha feito uma dissertação que tinha sido muito bem aceita e dela surgiram diversos artigos que saíram na revista de processo, estão aqui atrás de mim, as réplicas que eu publiquei, todos os textos Aham. estão aqui. E aí eu ficava me sentindo muito mal, porque eu não vou conseguir nunca fazer algo melhor do que eu fiz, né? Aquela coisa de, como o Mazei disse ontem. E aí eu fui passar um tempo em Lisboa com a professora Paula Costa Silva, né? Sensacional. E ela me disse Fantástico, duas coisas. sensacional. Ela falou, Marcelo, duas coisas. A primeira coisa, o prazo vai te libertar. Né? Você tem seu Aham. prazo e depois, né? Que é o que você bem disse. E a segunda, que é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, olha, você colocou um ponto final na frase, a sua frase já está defasada, porque você continua pensando. Você continua pensando a respeito daquilo, vão surgir outras ideias, mas você precisa de fato terminar, precisa colocar um ponto. Porque eu sempre ficava naquela, não tá bom o suficiente. Aí comprava um livro, aí o livro tinha referência, eu ia atrás da referência, aí tinha outra referência, aquele negócio que nunca acaba, né? Aquele mundo que nunca acaba. E aquilo foi Não, tão legal para mim, sabe? e pior é se a gente relê e quer alterar o que a gente Sim, escreveu, não, né? Aí mesmo é, que anda em círculo e não avança no não texto. Às vezes resolve nunca, precisa. não resolve nunca. Uhum. Eu me lembro que esse dia a gente teve uma reunião assim lá na faculdade, e aí ela saiu para dar uma aula, eu fiquei tomando um café ali, eu fiquei por uma meia hora pensando naquilo, sabe? E cheguei em casa, no apartamento que eu estava morando lá em Lisboa. Nossa, eu me lembro que foi uma madrugada assim ótima, parece que desceu, sabe? Assim, um monte de coisa, reescrevi. É muito legal isso, muito legal, porque isso, e foi muito bom a sua ideia, porque me fez lembrar disso, foi bem interessante. É que eu Bom, acho que Luísa, tem alguns você, momentos de diga. inspiração, desculpa te cortar, tem alguns momentos de Não, que isso? inspiração, mas acho que no fim a escrita é mais ritmo do que efetivamente inspiração, né? Se a Sim, gente tem um é, ritmo e se propõe a escrever aquilo, automaticamente flui. Melhor do que ficar esperando uma iluminação, né, na hora de escrever. exato. Acho que é isso. É, o meu sonho de vida é fazer igual o Dinheiro. Não sei se você assistiu no dia que ele falou que ele escreve todos os dias. Imagina conseguir escrever todos os dias, seria algo. Ele falou: eu escrevo todos os dias, às vezes um pouco, às vezes muito, mas todo dia eu escrevo. E não é à toa que tem, né, essa produtividade gigantesca que ele tem. Né? Sim, Mas aí é sim, outro nível incrível. também, é outra capacidade, nem tudo. Bom, Luísa, você, como a gente já citou no início, você é advogada, você tem uma atuação muito grande, principalmente no direito imobiliário, né, e consegue conjugar as duas
as duas carreiras, a carreira de professora e a carreira de advogada, de forma muito brilhante, né? E além disso, né, a gente sabe, quem te acompanha sabe que você é praticamente uma atleta, maratonista, desenvolve muito bem as corridas aí. Eu tenho até muita saudade das corridas, felizmente estou parado, mas enfim, você consegue conjugar muito bem essas três atividades, sem prejuízo também, atividades familiares, profissionais, enfim. Uma das dificuldades que a gente tem é a gestão de tempo, né? E você tem conseguido se desvencilhar todas essas dificuldades muito bem. Assim. Você poderia falar para nós, dar alguma dica de como é que você faz? Você tem alguma organização, por exemplo, para escrever tal hora do dia, para trabalhar no escritório a tal hora, ou para fazer um exercício, alguma coisa assim? Como é que você consegue se dividir nesse sentido? Você é organizado ou não? Por exemplo, o professor Daniel Assunção, ele já falou que não, ele é bagunceiro, ele vai e faz tudo, não tem hora para nada, mas no final das contas dá certo. No caos surge a luz. Enfim, cada um tem o seu método, né? Como é que você faz para resolver tudo isso? Eu acho que a saída é a organização. Eu busco me organizar, assim, na medida do possível, né? Compilar todos os compromissos de N ordens diferentes. Então, os compromissos da faculdade, os compromissos, outros artigos que eu tenho que escrever, os compromissos do escritório. E tento achar uma luz nisso, né? Por muito tempo, assim, eu praticamente renunciava aos tempos livres para conseguir dar conta, né? Especialmente nesse tempo aí da dissertação, era um período assim que eu emendava a semana, final de semana escrevendo. Inclusive, eu acho que o Daniel Neves na live dele citou isso, né? Na época, se não me engano, que ele estava escrevendo o manual. Mas hoje eu busco um pouco o equilíbrio e eu acho que a experiência traz pra gente um senso de otimização do tempo, né? Então, aquilo que antes eu empreendia todo o tempo disponível, hoje eu consigo otimizar de modo a não necessariamente ter que empregar todos os finais de semana para dar conta. Porque por muito tempo eu usei, assim, domingo... Minha semana começava no domingo, assim, em termos de organização, né? Mas eu acho que é possível, claro que isso implica, às vezes, em algumas renúncias, né? Hoje, no caso, para preservar esse tempo livre, que também é importante, até porque a nossa atividade é muito cognitiva, né? E se não tem um tempo de descanso, às vezes a gente não consegue render tanto quanto rendia antes. Então, inevitavelmente, às vezes tem que dizer alguns nãos, colocar alguns freios, mas isso é um grande desafio. Acho que a gente vive numa busca pelo equilíbrio sempre, né? E a questão da corrida foi numa época que eu queria algo que liberasse a mente. Eu acho que um dos efeitos da corrida é esse, sabe? Porque quando a gente precisa se concentrar em outras coisas, por exemplo, respiração, a gente consegue liberar um pouco aquela carga de ideias, assim, porque às vezes a gente está muito na roda, né, no ritmo, acaba sonhando, tendo ideias à noite de processo e seja do escritório, ou seja de ideias para escrever. Então, eu acho que liberar... Eu ainda não cheguei no ponto de meditação, tá? Mas eu acho que essa ideia de liberar a mente, assim, de fazer algo que te exija outras habilidades que não a cognitiva, a gente ganha muito nesse equilíbrio, né? Mas é um desafio sempre, sempre. Às vezes eu me sinto super correndo atrás da máquina, né? Porque a minha advocacia continua sendo nível hard, assim. Então, conciliar esses outros vieses é sempre um desafio, mas acho que é possível com organização. Eu não sou extremamente metódica, sabe? De ter uma hora do dia para tal coisa e tal. Eu tenho uma lista, assim, de pendências e com os respectivos prazos que eu tenho que cumprir e mais ou menos eu me organizo. Agora eu vou fazer isso, isso e isso, porque senão também instala a ansiedade e a gente não faz nada, né? Nem começa o que tinha que começar. Sim. Então, devagar e sempre, acho que é isso. É legal, concordo que alguém está falando que é excelente, de fato é uma excelente dica, concordo totalmente. Eu vi aqui que entraram o Rodrigo Becker, nosso colega aqui que participou também das nossas lives, obrigado. Arthur Louco está conosco aqui também, Mazola está aí também. Né? O Mazola é um Luciano monstro das lives. Passou por aí. Né? O Luciano também estava aqui, exato, assisti um pouquinho da live dele de tarde hoje sobre execução. É um tema que eu tenho estudado, né, sobre a digitalização da execução. Mazola é um monstro, Mazola é um grande amigo. Que bom, obrigado vocês aqui presentes, fico muito feliz em estarem participando do nosso projeto aqui.
Bom, Luiz, a gente está entrando na nossa reta final, mas eu queria aproveitar para te perguntar algumas coisinhas, assim. É, nossa vida de professor tem algumas coisas muito legais, né? Assim, né? Você citou algumas, é, e tem algumas coisas que são meio chatinhas, né? Meio burocráticas. E nesse momento de pandemia, então, claro que a gente tem muitas coisas. Você conseguiu já identificar alguma coisa que fosse difícil, que tu dissesse, olha, isso aqui realmente eu preciso melhorar um pouco, isso aqui ainda não está agradável, isso aqui é algo que eu vou ter que tolerar, mas enfim, eu vou te dar um exemplo, assim, eu não gosto de reuniões, assim, eu tenho aversão a reuniões, embora praticamente tenha reunião todo dia, né? Hoje já tive uma, amanhã tem outra, enfim, ainda mais agora, nesse meio, né, porque a gente está fazendo mais a reunião, mas não gosto, assim. E é legal porque eu sou chefe de departamento, como eu citei, e eu que tenho que convocar as reuniões, e acho que é por isso que as pessoas me elegem, porque as reuniões que eu faço são sempre rápidas, rasteiras, para resolver e acabar logo com isso. Mas se eu te disser, se eu pudesse excluir isso da minha vida, eu excluiria sem qualquer dificuldade, eu não gosto nem um pouco. Tem alguma coisa que você já disse, olha, isso aqui realmente não é muito bom, mas enfim, fazer o que a gente tem que lidar? Olha, Márcio, vou te dizer que talvez eu esteja assim naquele início em que tudo é novidade, sabe? Você está no auge Então, da paixão, né? exatamente, assim, eu me lembro nas primeiras aulas de pensar, meu Deus, hoje é dia de aula, que legal, sabe? Porque sempre aquele senso de estreia, de novidade e ratificação desse sonho que vem sendo realizado. Então, claro que talvez, assim, para quem está acostumado, por exemplo, a vida da advocacia, que é um pouco imprevisível, né? Essa imprevisibilidade que eu muito aprecio, assim, a história de não ter a Zanetti conosco. Aí, se falamos dele, é ele aí presente. Falando Já foi dele. homenageado aqui, Zanetti. Seja bem-vindo. Mas então, essa questão de não ter rotina, eu gosto muito na advocacia. E a docência te exige, sim, rotina, te Sim, exige uma organização, te exige é, um método, te exige seguir um determinado cronograma, né? Prever até onde tem que ir o conteúdo para fazer a avaliação. Então, isso tem sido interessante, não estou colocando aqui como um ponto ruim, muito pelo contrário, eu acabo refletindo a organização que eu mantenho para os alunos, né? Porque eu me coloco no lugar deles e eu me lembro como eu era exigente na época que eu era aluna, né? Então, automaticamente eu me lembro disso e tento é, mostrar o legal. contrário. Você se Então, eu coloca no acabo lugar deles, né? reproduzindo, exatamente, acabo reproduzindo essa organização para eles, mas sem dúvida é uma lógica completamente diferente, né? Porque É. eu sempre gostei, assim, atuar no plantão judicial. Tô indo, entendeu? Ah, tenho tantas horas para fazer um recurso aqui e tal. Não, deixa comigo. Eu sempre Adrenalina, né? gostei, total. Sempre gostei desse nível, assim, de advocacia. E aí, quando a gente entra para uma coisa que é regular, tem horário, tem previsibilidade, É, muda um pouco a lógica, tá? sim, sim. Mas não que isso seja um desafio, enfim, é simplesmente É diferente, assim. diferente, né? É, Que uma legal. alteração de Não, e é lógica. bom porque assim, você vai cada vez mais perceber isso, né? Como que o aluno quer aquilo tudo organizado, né? Tudo metódico, porque muitos são assim, né? Muitos têm aquele Sim, cronograma e tal. E às vezes você propõe uma coisa diferente. Eu também era muito assim, de querer pensar mil coisas e tal. E eu cuidava de 13 mil processos. Eu estava no contencioso de massa durante muito tempo, enfim. Eu chegava, às vezes, eu trabalhava, chegava a dar aula à noite, pilhado, né? Aquela coisa, e aí o aluno, calma, mas calma, devagar, vamos lá, aqui está nosso método e tal, né? É legal isso mesmo, de fato. Bom, Luiz, a gente está, como eu falei, indo para o final, mas eu queria aproveitar esse tempinho para que você pudesse, se possível, falar um pouco das processualistas. Ando, e, vamos lá. Agora vai dar. Olá, tudo bem, Márcio? Boa ei, tudo noite. bem? Tudo bem, Luísa? Tudo bom? Me ouve bem? Te ouço bem, aham. Que bom, também estou te ouvindo bem. A imagem está boa, maravilha. Que bom, satisfação poder recebê-lo aqui. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, a gente hoje ter conseguido conversar.
tenho certeza absoluta que vai ser uma conversa muito legal a respeito da vida de professor. Bom, Luísa, eu queria, obviamente, além de te agradecer, para mim é uma imensa satisfação recebê-la, como disse. Estou vendo aqui o pessoal entrando, a professora Fernanda está aqui conosco, muito obrigado também. E também, obrigado, Fernanda, que bom que está gostando do projeto. E queria convidar todo mundo que está aqui nos assistindo para continuar acompanhando o projeto, né? Nosso projeto está entrando mais ou menos na metade da temporada, mas semana que vem vamos ter a professora Clarissa, de Roraima, e também o professor Talamini, do Paraná, um grande professor, conhecido de todos aqui, né? E isso só engrandece nosso projeto, e recebê-la também é uma grande honra para mim. Bom, eu vou te apresentar aqui rapidamente, Luísa, para quem ainda não teve a satisfação de conhecê-la, como eu tive. E aí já vou começar te perguntando, para você poder, né, falar conosco a respeito desse nosso projeto, dessa vida de professor. E eu queria também aproveitar, se você depois pudesse também falar um pouco das processualistas, né? A Janaína já esteve aqui conosco, falou bastante do projeto, mas é sempre bom divulgar essa nossa parceria, esse processo sensacional que vocês têm, e que eu tenho muita satisfação de poder ter ajudado logo no início. Fico muito feliz de poder contribuir também. Bom, como eu dizia, vamos lá fazer uma breve apresentação. A professora Luísa Rodrigues é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é advogada, professora de Direito Processual da Faculdade Sesusc, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Catarinense de Direito Processual, além de membro das processualistas, como eu acabei de citar. Professora Luísa, muito bem-vinda, é uma honra poder recebê-la. E para começar, eu queria que você pudesse contar para nós como você pensou em ser professora, da onde surgiu essa ideia, se é algo que veio na graduação, se é algo que você já pensava antes mesmo de entrar na faculdade ou não, se foi depois, enfim. Conte para nós um pouco de onde veio essa noção de ser professora e também um pouco da sua experiência como docente. E é importante a gente frisar, né, que aqui no nosso projeto a nossa ideia é incentivar profissionais novos e não tão novos, experientes ou não tão experientes, a seguir a carreira de professor. Então nós temos professores e professoras tanto de instituições públicas como de instituições privadas, tanto professores com larga experiência como professores com a carreira iniciando, enfim, nós temos de toda. Estou tentando abarcar o máximo possível de possibilidades para a gente poder incentivar mesmo que as pessoas sigam essa carreira. Então, mais uma vez, muito obrigado e você tem a palavra. Obrigada, Márcio. É um prazer imenso estar aqui, participar desse projeto, né? Eu tenho te acompanhado, tenho acompanhado as lives e me chamou muita atenção o teu propósito, o que te inspirou a fazer esse projeto Vida de Professor. Eu acho que foste muito feliz na tua justificativa, que esse momento de pandemia, mais do que nunca, trouxe à tona, né, a importância dos professores e, assim, o desafio que tem sido exercer a docência nesse período especificamente. Então, eu queria te parabenizar pelo projeto e te agradecer muito pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui, entre tantos professores tão renomados como tu tens entrevistado, né? Tenho te acompanhado bastante e te agradeço também pelo espaço e por essa parceria com a Processualistas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Márcio, respondendo a tua questão, eu tinha um pouco de dúvida na época da graduação, assim, sobre o que eu faria, né, depois de me formar. Se eu seguiria a carreira da advocacia, se eu faria algum concurso público, mas eu nunca tive dúvida em relação à docência. Então, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, se eu ia advogar, se eu ia recorrer ao Ministério Público, magistratura, mas eu tinha certeza que eu queria docência. Então, isso veio, assim, desde a graduação. Eu não me lembro, assim, não sei te dizer exatamente por quê, talvez seja a inspiração de alguns professores, né? Porque eu acho que isso é uma mágica da docência, talvez esse senso de identificação que alguns professores provocam, que se reflete na identificação com a matéria e automaticamente também naquela pretensão de servir de inspiração, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí, assim, me lembro disso e me lembro de querer, desde muito cedo, dar aula. Mas, na época, logo em seguida que eu me formei, eu foquei muito na advocacia. Então, advoguei, assim, num nível bastante intenso nos anos seguintes e continuei a estudar processo, né? Entrei na especialização, depois entrei no mestrado. Então, a minha experiência com docência nesse período inicial
era assim, algum professor que me chamava para cobrir uma aula, né? O meu sócio, o professor Marcos Vinícius Borges, é professor também da Federal de Santa Catarina, então volta e meia, assim, se tinha que dar aula. O próprio Pedro Miranda de Oliveira, que depois me orientou no mestrado, na época que eu era orientanda dele, eu fazia estágio de docência, né, gostava. A gente tinha uma disciplina, assim, que extrapolava a carga horária e que foi criada na época para os alunos que estavam na transição do código antigo para o novo, terem uma noção das disposições do novo código, e aí me lembro de dar aula nessa época, e de me aproximar muito daqueles alunos que eram orientandos de TCC, desses professores, na tentativa de co-orientar. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de me aproximar de alguma atividade de docência, eu me aproximava. Eu gostava de me reunir com os Que alunos ótimo. e de dar opinião sobre a estrutura do trabalho e sobre a pesquisa em si, de corrigir mesmo, de dar suporte. Então, eu sempre aproveitei muito assim, as oportunidades que vieram, né? Comecei a dar aula primeiro em cursos de pós-graduação. E neste ano, especificamente, passei a fazer parte do corpo docente da Faculdade Sesusc na graduação. E engraçado que tu ontem entrevistaste o professor Mazei, né? Eu tenho uma lembrança, assim, de encontrar o Mazei nos fóruns e no último que aconteceu em Brasília, o Mazei me dizia assim, tá, legal, Luísa, tu tá dando aula, mas assim, precisas dar aula na graduação, porque nada explica o fato de tu poderes acompanhar o desenvolvimento de um aluno do início do semestre até o final. E aquilo ficou assim, mas é claro que às vezes a gente tem a pretensão de dar aula e isso depende de fatores outros, né? Por exemplo, a abertura de um Sim, processo seletivo. claro, uma Então, oportunidade que assim, surge, né? exatamente. Mas esse recado, assim, eu sempre me lembro, nossa, mas aí tinha Que razão, legal. sabe? É bem Hum, diferente a experiência, tá sendo a é, realização de um sonho, na verdade. que bom, que bom. É legal porque você contando isso, eu tô me lembrando de como eu comecei a dar aula, assim, e eu não pensava em... Eu queria advogar desde a faculdade, sabe? Fazia estágios em escritórios, enfim. E aí lá no nono período eu fui ser monitor de uma professora de processo, que hoje é diretora da faculdade, uma grande amiga, a professora Aline Passo. E aí ela tinha ficado grávida na época e acabou que ela precisou se licenciar um pouco antes do prazo e acabei pegando umas aulas no lugar dela para poder substituí-la. E aí foi legal porque eu dava aula para meus amigos, né? Assim, eu estava no nono período dando aula para o oitavo. Então, assim, eram meus colegas, né? Amigos. E aí, ao final das aulas, os meus colegas vinham dizendo, nossa, Márcio, mas que legal isso, porra, vamos fazer mais. Eles me incentivavam, sabe? E aí foi aquele Aham. momento que eu parei e falei, pô, será que realmente ser professor é algo que está no meu radar? Porque eu nem imaginava isso. E aí eu comecei a acompanhar de próximo os alunos e também vendo isso que você estava dizendo, estou me relembrando da época também que eu estava começando a minha carreira e daí para frente fiz o concurso, enfim, surgiu a oportunidade, foi legal. Mas é interessante porque isso serve de exemplo para quem está nos assistindo, né? Para quem pensa em ser professor, porque você estava se preparando, né? Você estava preparado desde aquele momento que você estava ali ao redor dos orientandos. Você podia estar fazendo seu mestrado e não estar se preocupando com isso, né? Mas pelo contrário, Uhum. você estava se dedicando e aí quando veio a oportunidade você agarrou. Isso é muito legal mesmo. Estou vendo aqui, Beck está conosco, a professora Flávia Rio está conosco aqui, temos vários colegas professores aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Professor Gregory, um grande amigo aqui de Juiz de Fora, também está conosco aqui, professor de Direito Penal. Enfim, temos muitos colegas aqui nos assistindo, Luiz. Que Bom, legal. você citou aqui rapidamente alguns professores, mas eu queria aproveitar essa pergunta, que na verdade ela é uma pergunta barra homenagem, que eu tenho feito para todo mundo, você está nos acompanhando sabe disso, porque a minha ideia é, depois, ao final do projeto, se tudo der certo, catalogar esses professores que estão sendo citados como uma forma de homenageá-los. Então, se você tivesse alguém que você quisesse citar, algum professor que te incentivou, alguém que você acompanhou de perto ou não tão perto, mas enfim, que você, olha, aquela pessoa ali, a aula dela realmente é diferenciada por algum motivo qualquer, seria legal você contar para nós. Então, eu falei dessa questão de identificação, né, com o professor, com a disciplina. Então, as referências que eu tenho são de processo civil e direito civil. Então, quem me colocou no rumo do processo, vamos dizer assim,
foi o professor Eduardo de Mello e Souza, professor aqui da Universidade Federal há bastante tempo. Ele foi meu orientador de TCC na época, e a partir dali eu decidi que eu estudaria processo e seguiria pelo processo, né? Sou muito grata a ele por Legal. isso. Inclusive, esses dias eu estava revendo assim, umas fotos antigas e estava lá a foto da defesa do TCC e me lembro que naquela oportunidade o professor, o saudoso professor Cancelier, que era na época diretor de centro, passou na minha defesa de TCC e disse assim, olha, futura professora. Eu acho que eu nunca tinha comentado com ele dessa pretensão, mas é engraçado como às vezes a gente denuncia isso, né? Parece que está escrito, assim. E eu sempre tive essa pretensão. Então, eu citaria primeiro o professor Eduardo Mello, depois o professor Pedro, né? Eu conheci o Pedro quando ele tinha recém entrado na Federal e na época eu já tinha feito a disciplina de recursos, mas eu não tinha aprendido. Foi um professor substituto que nos deu na época e eu pensei, eu não posso me formar sem saber. E eu fui pedir pro Pedro, Pedro, tô na 10ª fase, me aceita para eu assistir a disciplina, que eu não quero me Que formar com esse legal. déficit. E depois ele veio me orientar no mestrado. Então, as referências que eu tenho, assim, de professores remontam à graduação, porque foi a época que eu decidi que eu queria lecionar, né? Sim. Tem outros que eu poderia citar, a professora Leilane Zavarizi, me deu aula de Direito Civil, parte geral, o professor Rafael Petef, que também me deu aula de obrigações e responsabilidade civil, então totalmente assim voltado para processo e Pra direito sua, civil, que são as suas áreas de atuação, né? que É, são as minhas áreas de talvez, atuação, exatamente. talvez isso não seja coincidência, né? Eu Não. recebo já, tenho 15 anos que dou aula, né? E eu vejo muitos colegas que foram para o lado do processo que falam isso, falam, eu nem chamo mais de ex-alunos, né? São colegas, falam, olha, Márcio, você que me incentivou de certa forma, foi legal, aquele dia, aquela aula. E isso, claro, né? Isso, o fato de ser professor tem muitas dificuldades, mas também tem muitas alegrias, né? Porque isso realmente é muito legal. Você vê que aquela pessoa ali, de alguma forma, ainda que seja um pouquinho, você conseguiu ajudá-la a seguir aquele caminho. Eu sempre digo que eu acho que o caminho já está ali, sabe? O aluno já tem o caminho dele. Você, às vezes, só liga um pouco a lanterna, mostra para ele o caminho um pouco melhor, né? Como no seu caso, né? O professor passou na sala, viu que você estava ali, certamente ele percebeu nos seus olhos brilhando com a apresentação que você seria professora e talvez com a mais experiência que ele tinha, ele pôde dizer, mas de fato aquilo já estava em você, né? Você talvez não tivesse percebido ainda. Isso é muito legal. E você E citou aí, a matéria. Diga. não, pode falar. Não, você citou a matéria do Pedro e eu ia falar. Você eu acho que se eu tivesse no seu lugar, teria feito o mesmo também, né? Não tem como se graduar, perder essa oportunidade, né? De ter aula com ele, né? Sem dúvida, ele Realmente estava é. recém chegando, eu estava saindo da faculdade, eu pensei, não, eu vou pedir para assistir as aulas dele. E o que eu ia mencionar é assim, embora as minhas referências remontem à graduação, claro que depois, na especialização, eu tive excelentes professores, né? Me lembro de ter aula com Zanetti, me lembro de ter aula com Camilo Zufelato, me lembro de ter aula com Bruschi, com vários professores. Claro que os fóruns também permitem uma interação com os professores que só ratificam aquela inspiração que a gente já carrega, Sim, né? Então, é a oportunidade de se aproximar. Inclusive, foi quando eu te conheci, né? Nos fóruns. O professor Fred, o professor Léo. Foi quando eu passei a integrar processualistas. Então, os FPPCs estão muito nessa história de ratificação da docência na minha vida e de inspiração também, porque eu acho que a gente passa a respirar aqueles ares assim da academia e naturalmente observa, né? Naturalmente acaba incorporando alguns exemplos, tem uma admiração imensa, por exemplo, pela professora Tereza, né? Assim, sempre que eu tenho oportunidade de assistir uma palestra, uma aula, ela é. É então eu demais. acho que Não, tem muitos ícones, você, talvez eu esteja sendo até injusta de citar só alguns nomes, mas não, assim, mas é normal, assim, é porque se a gente tem tanto. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem a possibilidade de poder conviver com essas pessoas, com esses professores que são acessíveis, né, que estão todo o tempo trocando ideias conosco, isso é muito legal, né? Eu me lembro, assim, acho que você vai se recordar também, acho que foi a última vez que a gente se encontrou, né, presencialmente foi em Brasília, naquela homenagem que fizeram para o Fred, né, a gente estava sentado lado sim. a lado,
foi super emocionante, né? O pessoal que Super. não tá se lembrando, o pessoal que não tá nos acompanhando, vou contar rapidinho, né? Fred, no último FPPC em Brasília, que foi a 10ª edição, né? As pessoas Uhum. deram uma surpresa para o professor Fred né, e ele estava lá naquela época meio reticente, se iria continuar ou não com o projeto, né? E aí todo mundo fez uma surpresa, e aí fizeram um estilo Domingão do Faustão, né? Todo mundo fazendo depoimento para ele e tal. E ele ficou todo sensível, ele se emocionou demais, né? Foi muito legal, né? A gente acompanhar aquele momento, porque de fato é nessa hora que você vê ali aquele professor, que você vê, lê pelos livros, né, conhece das palestras, mas quando você vê que aquela pessoa é ser humano como nós, né, tá ali tendo dificuldades e problemas e compartilhando soluções, isso é muito interessante. Isso é inspirador, realmente. Você tem razão, não tem Eu acho dúvida, que né? esse é o grande legado do fórum, sabe? Permitir essas interações, assim, porque acho que quanto mais a gente respira esses mesmos ares, mais a gente desenvolve, inclusive, o próprio pensamento do direito processual, né? Acho que isso é muito, Sim, muito importante, esse tipo de interação. muito legal. Eu Eu sou me lembro bastante assim, grata. quando a gente se conheceu, né, em Florianópolis, no evento que você organizou, salvo engano, foi na Cesus também, né? Foi, E eu fiquei foi. impressionadíssimo, assim, eu me lembro você bem nova, organizando aquele evento gigantesco, todo, toda preocupada, mas também sempre atenciosa e cuidando de tudo e tudo funcionando muito bem. Eu fiquei impressionado com aquilo, assim, não só você, mas toda a equipe, né? E depois a gente acabou conversando mais. Na época eu me lembro eu sempre tive muitas orientandas, e eu me lembro de ter comentado com algumas, dizendo, olha, acho que é uma carreira interessante para vocês também, se amanhã a gente conseguir trazer um evento de esporte para Juiz de Fora, para a FJF aqui, que é uma cidade universitária, que tem muitas faculdades. Ainda brinquei, falei, vou passar o contato da Luísa para vocês, porque foi sensacional o evento. Assim, acabou que depois a gente não conseguiu fazer. Léo estava até me ajudando para tentar fazer um evento aqui. Inclusive, já vou dar um spoiler da nossa série aqui. Léo vai ser o representante de Pernambuco, Ah, mais é? adiante em Ai, que outubro. demais. É muito legal. E então, assim, fiquei aquilo na cabeça, né? Então, isso é bem legal, porque como você falou, a gente acaba fortalecendo os laços. É bem interessante mesmo, não tem dúvida. Bom, Luiz, você me contou que começou a carreira de professor na graduação há pouco tempo, mas começou já assim, de forma bastante atípica, para a gente não falar outra coisa, né? Nesse momento de pandemia, com aulas à distância, com aulas remotas. Eu queria que se você pudesse compartilhar conosco um pouco da sua experiência nesse cenário virtual de aulas. Assim, a imensa maioria dos professores com quem eu conversei não tem muita experiência nessa área, quase ninguém, na verdade, tem, né? Mas você já teve a oportunidade de praticamente entrar nesse meio, logo de cara estrear no meio virtual, né? Então, se você pudesse compartilhar conosco a sua experiência recente de aulas virtuais. Eu, por exemplo, estou muito interessado, porque as minhas começam segunda-feira que vem, próxima agora. Experiências que você já teve, assim, coisas que deram certo, coisas que você propôs aos alunos que foram legais, e coisas que você imaginou que, isso aqui acho que vai ser bom, e que no final das contas não deu muito certo, ou você se frustrou, enfim. A ideia aqui realmente é trocar experiências com novos profissionais, com pessoas que estão nos assistindo. Então, se você pudesse também falar um pouco sobre isso conosco, seria legal. Claro. Na verdade, eu entrei no final de fevereiro, na primeira aula, acho que foi ali a última semana de fevereiro, e eu dei 4 aulas presenciais e depois online. E aí foi um período de adaptação, né, tanto para nós quanto para os alunos, porque, enfim, período de incertezas. Aqui na cidade, essas restrições começaram bem cedo, então metade de março já estava todo mundo em casa, sabe, com restrições de circulação. Mas a gente se adaptou, claro que o desafio, principalmente, é o contato visual com o aluno, né? E talvez por estar começando, ter a convicção de que o raciocínio está sendo acompanhado, de que não existem dúvidas, e o ambiente virtual te permite ficar sem a câmera, né? Não são todos que ligam a câmera para te acompanhar. É, Então, esse tipo de desafio, assim, eu tentei suprir com muita comunicação, né, de se colocar muito à disposição dos alunos. Pessoal, por que favor, me legal. avisem, né, se tá tudo certo. Compartilhar o WhatsApp, claro que onera um pouco, né, o professor, mas eu acho que se eu pudesse resumir o primeiro semestre, que foi o mais desafiador nesse sentido, né, de alterar completamente a lógica, passar para o ambiente virtual, se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu resumiria na palavra empatia.
porque eu acho que isso mais do que nunca foi necessário, assim, tanto para compreender os efeitos, inclusive psicológicos, né, no pessoal, Sim, em razão do confinamento, em razão das incertezas que se instauraram desde então, e também essa adaptação, porque não é a mesma coisa, né, a parte mais legal, que é de interação mesmo, de ir para a faculdade, na perspectiva dos alunos, né, ir para a faculdade, ter aquele momento de intervalo, ou o próprio professor usar o quadro diretamente. Acho que essa é a grande perda, talvez, desse momento agora. Mas, claro, a gente conseguiu, em certa medida, driblar essas dificuldades, né? Eu me surpreendi positivamente com o retorno dos alunos no primeiro semestre. E eu acho que, mais do que nunca, essa comunicação e essa proximidade com o professor neste momento, para suprir essa ausência física, são muito importantes, sabe? E aí, sim, claro, sim. tem N recursos tecnológicos hoje à disposição. Agora, mais recentemente, a faculdade unificou a plataforma, a gente usa uma plataforma específica e precisa manter uma organização, né, para os alunos, assim, material de apoio, as apresentações das aulas, os vídeos gravados. E é isso, assim, a gente está seguindo, mas eu acho que a maior dificuldade é mesmo não poder acompanhar, né? Claro que aquele aluno que é mais tímido, por exemplo, no ambiente virtual tem mais facilidade de perguntar Sim, no não deixa de ser chat uma ou vantagem, né? é É, uma vantagem. Mas eu insisto nas aulas síncronas. Eu prefiro ter sim, um horário ali, um sim, encontro marcado com os alunos, né? Por favor, me sim. perguntem. Quem quiser ir, abre o áudio e fala, interajam comigo. Então, esse tipo de provocação acho que é necessário, porque Ajuda, né? é É. fácil se acomodar, né? Eu às vezes fico pensando, se eu estivesse no lugar deles, eventualmente assistiria as aulas com câmera fechada, mas acho que essa noção de que o professor também está ali fazendo o que é possível para aprender atenção, avançar no conteúdo e fazer com que o semestre seja proveitoso, acho que isso é essencial, assim, é uma via Sim. de mão dupla, né? Foi legal porque a gente não combinou, né? Não falamos nada disso, é bom que as pessoas saibam, a gente não combinou. Mas a semana passada eu sou chefe do departamento aqui, estou como chefe do departamento de Direito Processual da universidade, né? Da Faculdade de Direito. E estava conversando com meus colegas e também com os alunos, e aí eu falei exatamente com eles, falei, olha, eu acho que está todo mundo assim, né, muito com receio, para não falar outra coisa, de como isso vai se dar, tanto os alunos quanto os professores. Mas, olha, eu acho que a solução agora é empatia. Foi a palavra que eu usei, e foi legal porque eu estava até anteontem revisando a ata da reunião, e aí fiz questão de realçar isso, coloquei bem claro, porque acho que é isso, acho que todo mundo tem que perceber que nós estamos em conjunto. Eu até me lembrei um pouco do Mitidieiro, que já foi entrevistado aqui por nós, né? E ele falando de comunidade de trabalho, acho que vai ser exatamente essa melhor expressão. Nós precisamos todo mundo aqui em cooperação trabalhar, porque senão não vamos É, conseguir vencer esses sem desafios, né? dúvida. Você tá mais certo, concordo contigo. Bom, você falou para nós já da sua experiência e também contou para nós as dificuldades dessas aulas virtuais, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho de avaliações, assim, como é que você está fazendo para avaliar os alunos nesse meio virtual? Se existe uma regra da faculdade já pré-estabelecida ou não, é um critério que você adotou, enfim. Se você pudesse compartilhar conosco algo assim, seria legal também. Tá. Existem regras em relação ao número de avaliações, né? São 2 avaliações nesses semestres, no primeiro e no segundo. E eu procuro fazer questões que façam o aluno pensar. Então, que não sejam letra da lei, respostas óbvias, né? Porque eu acho que o mais importante numa aula de processo é o aluno saber entender a lógica de funcionamento e saber raciocinar. Então, eu uso casos, eu uso questões discursivas, pouquíssimas questões objetivas, porque né, eles estão no ambiente virtual, é claro que vai ter consulta. Então, o É, meu objetivo é inferir mais a compreensão como um todo, assim, do conteúdo, e não os detalhes, né? Eu sempre digo para eles, olha, na prática, quando a gente vai atuar num processo, a gente usa o código, né? Ninguém sabe o código, salvo alguns dispositivos. Então, assim, o é, meu objetivo aqui é que vocês compreendam a lógica do processo, que vocês saibam as discussões, que vocês saibam as divergências, né? Para a gente poder também aprender criticamente o assunto. sim. Então, em termos Até de porque senão avaliações, muda a lei e eles perdem tudo, né? exatamente, aprender a pensar sobre, né? Sim.
né? Então, o sistema de avaliação está sendo esse, a princípio. Nas aulas, eu tenho intercalado, assim. Às vezes eu uso a apresentação de slides, às vezes eu resolvo abrir um acórdão e discuto o que aconteceu naquele caso especificamente. Às vezes o quadro, Legal. condensei um quadrinho branco porque eu até te mandei foto, né? Porque É, às vezes eu acho importante que o aluno acompanhe o raciocínio e o slide sim, traz o raciocínio pronto, né? Então, se a gente é, constrói em conjunto, acho que às é vezes é muito mais legal, é muito proveitoso. diferente. Sim, Ou assim, surge algum exemplo na hora, né? Surge algum insight e aí eu é. desenvolvo no quadro com eles. Que bom, que bom. Não, foi legal, adorei a foto que você mandou. Depois a gente pode compartilhar, é muito legal, assim, porque é isso, a gente tem que se reinventar, né? Tem que tentar, na medida do possível, fazer desse limão uma limonada, né? Então, não tem outra saída, legal, legal mesmo. Bom, Luísa, uma coisa que a gente precisa fazer como professor, né? O professor que quer se dedicar, que quer levar a carreira a sério, e que tem a oportunidade de fazê-lo, a gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, tem, mas enfim, é uma tarefa muito importante para nós é escrever, é produzir, né? Produzir texto, produzir trabalhos acadêmicos, porque isso permite que as nossas ideias saiam de dentro da sala de aula e vão alcançar outros lugares, né? Que vão alcançar outros públicos, e também vai permitir o debate franco, o diálogo, que é isso que é interessante, né? E você, claro, mesmo tão nova, recentemente publicou um livro muito que já está sendo muito bem recomendado sobre embargo de divergência. Acho que eu cheguei a comentar isso contigo, mas é sempre bom, legal falar. A minha monografia de final de curso foi sobre embargo de divergência. É um recurso pouco estudado, né, mas muito interessante. Eu tenho predileção pelo recurso de embargos. Eu fiz muitos quando advogava nos tribunais superiores e vi a importância dele. E o seu livro é muito importante nesse sentido. Eu queria que, então, se você pudesse compartilhar conosco, se você tem para escrever algum método específico, se você tem algum cronograma, alguma coisa que você possa dar de dicas para quem está nos assistindo, para alunos, que eu estou vendo aqui, tem muitos alunos de graduação, porque eles sempre vêm com aquela pergunta, mas como que você consegue produzir um texto? Eu sempre tenho aquele problema da página em branco na minha frente, que eu não consigo vencer. Enfim, se você pudesse dar uma dica a respeito da escrita, forma de escrever, de estudar, nesse sentido, seria legal também. Tá bom. Sem dúvida, tu citaste a pesquisa mais importante até então, né? Que maior profundidade, assim, que foi o livro, na época, resultado da dissertação. Naquela época eu passava os finais de semana no escritório, assim, Uhum. lendo tudo que eu podia, né? Eu comecei a escrever com um ano de antecedência para que o tempo não fosse desculpa se eventualmente, né, faltasse alguma coisa. Mas em geral, assim, quando eu vou escrever, eu sempre digo, nada melhor que ter um prazo, né? Especialmente para quem é muito preciosista. Então, eu busco aproveitar as oportunidades, escrever em determinada coletânea, né? Às vezes surgem ideias, assim, aleatoriamente, quando a gente está ou estudando, ou dando aula, ou atuando mesmo, surgem ideias de artigos, eu costumo separar essas ideias e já criar especificamente arquivos para depois desenvolver, né? Uhum. E eu aprendi que às vezes é melhor colocar a ideia no papel e depois começar a lapidar do que efetivamente ficar nessa página em branco e começar pelo começo. Às vezes a gente não precisa começar pelo começo, às vezes é melhor começar Uma pela ótima dica. ideia, que é o Tá vendo? cerne do artigo, né? E depois ir fazendo as construções, porque senão efetivamente a gente para na página em branco e não consegue desenvolver. É, Então eu acho que isso é muito relativo, é muito questão de estilo, né? Eu busco. Eu tava rindo quando eu vi a live ontem do Mazei, dizendo que às vezes a gente pensa, escreve e acha que não tá bom o suficiente e não publica. Se eu te disser é, qual é a minha tendência natural, é essa, tá? O nível de autocobrança, né? Às vezes a gente quer lapidar mais e tal. sim, Mas acho que, em geral, essa questão de não necessariamente começar pelo começo, de ir desenvolvendo as ideias e de saber, não, agora tá pronto, não, vou lançar essa ideia, acho que é o grande desafio. Assim, quando tem prazo é mais fácil, né? Porque aí não claro, tem claro. história, tem que entregar o artigo. Mas se for para te responder, como que eu
de onde surgem as ideias e como que eu efetivamente começo, é mais ou menos por aí. Até, assim, se eu te disser, hoje existem algumas ideias a serem desenvolvidas que ficaram para depois, mas estão ali. Porque no momento em que essas ideias surgiram, eu já registrei mais ou menos no que consiste, o que, que eu acho que tem que ser, e depois eu consigo, por exemplo, pegar o arquivo e desenvolver, sabe? Então eu tenho essa Que prática, ótimo. assim. Boas dicas, boas dicas. Você tá falando do prazo, eu queria aproveitar rapidinho, assim, você é entrevistada, mas eu não consigo ficar quieto, né? Sempre assim. Eu estava muito, muito, muito ansioso, assim, na época do doutorado, sabe? Eu estava naquela fase de, eu quero desistir, não vou dar conta disso, porque eu tinha feito uma dissertação que tinha sido muito bem aceita e dela surgiram diversos artigos que saíram na revista de processo, estão aqui atrás de mim, ó, as réplicas que eu publiquei, todos os textos Aham. estão aqui. E aí eu ficava me sentindo muito mal, porque eu não vou conseguir nunca fazer algo melhor do que eu fiz, né? Aquela coisa de como o azeite disse ontem. E aí eu fui passar um tempo em Lisboa com a professora Paula Costa Silva, né? Sensacional. E ela me disse Fantástico, duas coisas. sensacional. Ela falou, Marcos, olha, duas coisas. A primeira coisa, o prazo vai te libertar. Né? Você tem seu Aham. prazo e depois, né? Que é o que você bem disse. E a segunda, que é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, olha, você colocou um ponto final na frase, a sua frase já está defasada, porque você continua pensando. Você continua pensando a respeito daquilo, vão surgir outras ideias, mas você precisa de fato terminar, precisa colocar um ponto. Porque eu sempre ficava naquela, não tá bom o suficiente. Aí comprava um livro, aí o livro tinha referência, eu ia atrás da referência, aí tinha outra referência, aquele negócio que nunca acaba, né? Aquele mundo que nunca acaba. E aquilo foi Não, tão legal para mim, sabe? e pior é se a gente relê e quer alterar o que a gente Sim, escreveu, não, né? Aí mesmo é, que anda em círculo e não avança no não texto. Às vezes resolve nunca, precisa. não resolve nunca. Uhum. Eu me lembro que esse dia a gente teve uma reunião assim lá na faculdade, e aí ela saiu para dar uma aula, eu fiquei tomando um café ali, eu fiquei por uma meia hora pensando naquilo, sabe? E cheguei em casa, no apartamento que eu estava morando lá em Lisboa, nossa, eu me lembro que foi uma madrugada assim ótima, parece que desceu, sabe, assim, um monte de coisa, reescrevi, é muito legal isso, muito legal, porque isso, e foi muito bom a sua ideia, porque me fez lembrar disso, foi bem interessante. É que eu Bom, acho que Luísa, tem alguns você, momentos de diga, inspiração, desculpa te cortar, tem alguns momentos de não, que isso, inspiração, mas acho que no fim a escrita é mais ritmo do que efetivamente inspiração, né? Se a sim, gente tem um é, ritmo e se propõe a escrever aquilo, automaticamente flui. É melhor do que ficar esperando uma iluminação, né, na hora de escrever. exato, Acho que é isso. é, o meu sonho de vida é fazer igual Mente Dinheiro. Não sei se você assistiu no dia que ele falou que ele escreve todos os dias. Imagina não conseguir escrever todos os dias, seria algo. Ele falou: eu escrevo todos os dias, às vezes um pouco, às vezes muito, mas todo dia eu escrevo. E aí não é à toa que tem, né, essa produtividade gigantesca que ele tem. Né? Sim, Mas aí é sim, outro nível incrível. também, é outra capacidade, nem incrível. Bom, Luísa, você, como a gente já citou no início, você é advogada, você tem uma atuação muito grande, principalmente no direito imobiliário, né, e consegue conjugar as duas carreiras, a carreira de professora e a carreira de advogada, de forma muito brilhante, né? E além disso, né, a gente sabe, quem te acompanha sabe que você é praticamente uma atleta, maratonista, desenvolve, desenvolve muito bem as corridas aí, eu tenho até muita saudade das corridas, felizmente estou parado, mas enfim, você consegue conjugar muito bem essas três atividades, sem prejuízo também, atividades familiares, profissionais, enfim. Uma das dificuldades que a gente tem é a gestão de tempo, né? E você tem conseguido se desvencilhar todas essas dificuldades muito bem. Assim. Você poderia falar para nós, dar alguma dica de como é que você faz? Você tem alguma organização, por exemplo, para escrever a tal hora do dia, para trabalhar no escritório a tal hora, ou para fazer um exercício, alguma coisa assim? Como é que você consegue se dividir nesse sentido? Você é organizado ou não? Por exemplo, o professor Daniel Assunção já falou que não, ele é bagunceiro, ele vai e faz tudo, não tem hora para nada, mas no final das contas dá certo. No caos surge a luz. Enfim, cada um tem o seu método, né? Como é que você faz Sim. para resolver tudo isso? Eu acho que a saída é a organização. Eu busco me organizar, assim, na medida do possível, né? Compilar todos os compromissos de N ordens diferentes. Então, os compromissos da faculdade, os compromissos, outros artigos que eu tenho que escrever, os compromissos do escritório. E tento achar uma luz nisso, né? Por muito tempo, assim, eu praticamente renunciava aos tempos livres para conseguir dar conta, né? Especialmente nesse tempo aí da dissertação, era um período assim que eu emendava a semana, final de semana escrevendo. Inclusive, eu acho que o Daniel Neves na live dele citou isso, né? Na Sim, época, se não me engano, que ele estava escrevendo o manual.
É, Mas hoje eu busco um pouco o equilíbrio e eu acho que a experiência traz pra gente um senso de otimização do tempo, né? Então, aquilo que antes nossa, eu empreendia todo o tempo disponível, hoje eu consigo otimizar de modo a não necessariamente ter que entregar todos os finais de semana para dar conta. Porque por muito tempo eu usei, assim, domingo. Minha semana começava no domingo, assim, em termos de organização, né? Mas eu acho que é possível, claro que isso implica, às vezes, em algumas renúncias, né? Hoje, no caso, para preservar esse tempo livre, que também é importante. Até porque a nossa atividade é muito cognitiva, né? E se não tem um tempo de descanso, às vezes a gente não consegue sim, render tanto quanto rendia legal. antes. Então, inevitavelmente, às vezes tem que dizer alguns nãos, colocar alguns freios, mas isso é um grande desafio. Eu acho que a gente vive numa busca pelo equilíbrio sempre, né? E a questão da corrida foi numa época que eu queria algo que liberasse a mente. Eu acho que um dos efeitos da corrida é esse, sabe? Porque quando a gente precisa se concentrar em outras coisas, por exemplo, respiração, a gente consegue liberar um pouco aquela carga de ideias, assim, porque às vezes a gente está muito na roda, né, no ritmo, acaba sonhando, tendo ideias à noite de processo e seja do escritório, ou seja de ideias para escrever. Então, eu acho que liberar, eu ainda não cheguei no ponto de meditação, tá? Mas eu acho que essa ideia de liberar a mente, assim, de fazer algo que te exija outras habilidades que não a cognitiva, a gente ganha muito nesse equilíbrio, né? Mas é um desafio sempre, sempre. Às vezes eu me É, sinto não tem super dúvida. correndo atrás da máquina, né? Porque É, a minha advocacia continua sendo nível hard, assim. Então, conciliar esses outros vieses é sempre um desafio, mas acho que é possível com organização. Eu não sou extremamente metódica, sabe? De ter uma hora do dia para tal coisa e tal. Eu tenho uma lista, assim, de pendências e com os respectivos prazos que eu tenho que cumprir, e mais ou menos eu me organizo. Ah, agora eu vou fazer isso, isso e isso, porque senão também instala a ansiedade e a gente não faz nada, né? Nem, acabou. nem, É, nem paralisa, começa o que tinha que começar. sim. Então, É. devagar é sempre, acho que é isso. É legal, concordo que alguém está falando que é excelente, de fato é uma excelente dica, concordo totalmente. Eu vi aqui que entraram o Rodrigo Becker, nosso colega aqui que participou também das nossas lives, obrigado. Arthur Louco está Mazola entrou conosco aqui também, agora. Mazola está aí também. Né? O Mazola é Acho que o um Luciano monstro das Viana lives. passou por aí. Né? O Luciano também estava Mazola aqui, tá. exato, assisti um pouquinho da live dele de tarde sobre execução. É um tema que eu tenho estudado, né, sobre a digitalização da execução. Mas olha o Aham. monstro, mas olha grande amigo. Que bom, obrigado vocês aqui presentes. Fico muito feliz em estarem participando do nosso projeto aqui. Bom, Luiz, a gente está entrando na nossa reta final, mas eu queria aproveitar para te perguntar algumas coisinhas. Assim. Nossa vida de professor tem algumas coisas muito legais, né? Assim, né, você citou algumas. E tem algumas coisas que são meio chatinhas, né? Meio burocráticas. E nesse momento de pandemia, então, claro que a gente tem muitas coisas. Você conseguiu já identificar alguma coisa que fosse difícil, que tu dissesse, olha, isso aqui realmente eu preciso melhorar um pouco, isso aqui ainda não está agradável, isso aqui é algo que eu vou ter que tolerar, mas enfim, eu vou te dar um exemplo, assim, eu não gosto de reuniões, assim, eu tenho uma aversão a reuniões, embora praticamente tenha reunião todo dia, né? Hoje já tive uma, amanhã tem outra, enfim, ainda mais agora, nesse meio, né, porque a gente está fazendo mais a reunião, mas não gosto, assim. E é legal porque eu sou chefe de departamento, como eu citei, e eu que tenho que convocar as reuniões, e acho que é por isso que as pessoas me elegem, porque as reuniões que eu faço são sempre rápidas, rasteiras, para resolver e acabar logo com isso. Mas se eu te disser, se eu pudesse excluir isso da minha vida, eu excluiria sem qualquer dificuldade, eu não gosto nem um pouco. Tem alguma coisa que você já disse, olha, isso aqui realmente não é muito bom, mas enfim, fazer o que a gente tem que lidar? Olha, Márcio, vou te dizer que talvez eu esteja assim naquele início em que tudo é novidade, sabe? Você está no auge Então, da paixão, né? exatamente, assim, eu me lembro nas primeiras aulas de pensar, meu Deus, hoje é dia de aula, que legal, sabe? Porque sempre aquele senso de estreia, de novidade e ratificação desse sonho que vem sendo realizado. Então, claro que talvez, assim, para quem está acostumado, por exemplo,
a vida da advocacia, que é um pouco imprevisível, né? Essa imprevisibilidade que eu muito aprecio, assim, a história de não ter... Olha o Zanetti conosco. Aí, se falamos dele, olha ele aí presente. Falando Já foi dele. homenageado aqui, Zanetti. Seja bem-vindo. Mas então, essa questão de não ter rotina, eu gosto muito na advocacia. E a docência te exige, sim, rotina, te exige Sim. uma organização, te exige um método, te exige seguir um determinado cronograma, né? Prever quando que, até onde tem que ir o conteúdo para fazer a avaliação. Então, isso tem sido interessante, não tô colocando aqui como um ponto ruim, muito pelo contrário, eu acabo refletindo a organização que eu mantenho para os alunos, né? Porque eu me coloco no lugar deles e eu me lembro como eu era exigente na época que eu era aluna, né? Então, automaticamente eu me lembro disso e tento mostrar o contrário. Você se Então, eu coloca no acabo lugar deles, né? reproduzindo. Exatamente, acabo reproduzindo essa organização para eles, mas sem dúvida é uma lógica completamente diferente, né? Porque eu sempre gostei, assim, atuar no plantão judicial. Tô indo, entendeu? Ah, tenho tantas horas para fazer um recurso aqui e tal. Não, deixa comigo. Eu sempre Adrenalina, gostei, né? total. Sempre gostei desse nível, assim, de advocacia. E aí, quando a gente entra para uma coisa que é regular, tem horário, tem previsibilidade, muda um pouco a lógica, tá? Sim, sim. Mas não que isso seja um desafio, enfim, é simplesmente É diferente, assim. diferente, né? Que Uma legal. alteração de Não, e é lógica. bom porque assim, você vai cada vez mais perceber isso, né? Como que o aluno quer aquilo tudo organizado, né? Tudo metódico, porque muitos são assim, né? Muitos têm aquele Sim. cronograma e tal. E às vezes você propõe uma coisa diferente. Eu também era muito assim, de querer pensar mil coisas e tal. E eu cuidava de 13 mil processos. Eu estava no contencioso de massa durante muito tempo, enfim. Então eu chegava, às vezes, eu trabalhava, chegava a dar aula à noite, pilhado, né? Aquela coisa. E aí o aluno, calma, mas calma, devagar, vamos lá, aqui tá nosso método e tal, né? É legal isso mesmo, de fato. Bom, Luiz, a gente está, como eu falei, indo para o final, mas eu queria aproveitar esse tempinho para que você pudesse, se possível, falar um pouco das processualistas. Esse projeto tão interessante que tem incentivado tanta gente, né? E também se você pudesse convidar as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho divulgado essas lives para os meus alunos, minhas alunas. Então, se você pudesse falar um pouco a respeito do projeto, se tem algum edital aberto, alguma coisa, enfim, algum projeto novo, vamos usar esse tempinho para isso. Tá bom, obrigada. Atualmente, nós estamos com vários projetos em andamento paralelamente, né? Daqui a pouquinho a gente tem a competição de processo em outubro, que eu, inclusive, esqueci de mencionar no início, entre as experiências acadêmicas, mas, assim, sem dúvida nenhuma, é engraçado, né? Uma experiência acadêmica antes de ser professora da graduação, porque quando a gente tem a oportunidade de estar num evento que estimula os alunos, tanto ao estudo do processo, quanto ao próprio desenvolvimento de outras competências que a gente não aprende na faculdade, por exemplo, fazer uma sustentação oral, escolher quais são os argumentos vencedores. Acho que isso é incrível, assim, eu consigo me lembrar da sensação de, nas duas edições, nas duas primeiras edições, né, envolvida diretamente na organização, ver a vibração dos alunos quando a gente anuncia que determinadas equipes passaram para as próximas fases. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, é preciso ser pontuado como uma experiência incrível, assim, na docência, né? Mesmo antes desse meu período como Sim, professora claro. da graduação. Mas há vários projetos em andamento atualmente. Nós temos agora um grupo de pesquisa, né? Nós dividimos um pouco as incumbências, então fizemos um processo seletivo de alunas da graduação que nos auxiliarão também nos projetos, que participarão da Processualistas nessa questão de tocar os projetos. Esse projeto do grupo de pesquisa especificamente, nós estamos fazendo várias parcerias contigo, né? Tem as lives do Daniel Neves que também estão acontecendo. Sim, são as terças, né? Salvo engano. São as terças. Uhum. Exato. Agora nós lançamos um novo projeto que é a Processualista do Mês. Hoje, inclusive, foi a Rogéria Dotti que falou sobre o Eu livro consegui pegar um dela. pouquinho só. Infelizmente não consegui assistir tudo, mas vou ver depois.
A professora Aham. Rogéria Hoje a estava na live, Rogéria né? Eu vi. falou do livro É, dela sobre tutela de da evidência, não é isso? tutela de evidência, exatamente. É. E, e a competição, né? Então, Sim, assim, a competição é em atualmente, outubro, né? competição em outubro, começa no dia 14 de outubro. É, Excepcionalmente, esse ano vai ser de modo remoto, né? Mas nem por sim. isso perderá o brilho, muito pelo contrário, a gente está nos Não, com últimos certeza não. preparativos aí. Você sabe que E. esse ano a gente não conseguiu, nós estávamos organizando aqui para mandar uma equipe, né? Aham, Mas foi aquela confusão e eu também estava saindo de licença para o pós-doutorado na época, que eu estava ainda me preparando para terminar, enfim. Então foi muito confuso e acabou que a gente não conseguiu juntar o pessoal. Eles se inscreveram na Mineira, na competição mineira, e a gente está aqui agora, semana retrasada mesmo, na competição de arbitragem da da Camargo. Camargo. É, Aham. e também, assim, eu vi isso, eu ajudei os alunos, né, na equipe deles, e foi muito legal, porque eles ficavam super incentivados, né, com mensagem 3:30 da manhã, mas estamos aqui numa reunião, estou com essa dúvida, essa assada, e discutia, estudava. Isso é muito legal, realmente, muito interessante, assim, ver o brilho nos olhos deles, né, como que eles estão... e foi algo que partiu deles, na verdade, dessa vez nem foi algo que os professores levaram, eles mesmos que tiveram a ideia, eles que nos procuraram, escolheram alguns professores para ser os orientadores, né? E, então isso é muito interessante porque você vê que eles estão ali apaixonados pela ideia e isso faz muita diferença, a gente sabe disso, não tem dúvida, né? Acho que isso não tem preço, sabe? Esse potencial de influenciar positivamente, ou de servir, que seja um pouquinho assim de inspiração, acho que já é muito válido e é o grande presente da docência, digamos assim, né? Essa interação com os alunos, porque a gente aprende muito também. E não raro nas aulas vem insights que a gente nem tinha preparado, nem tinha pensado, mas de repente só o fato de verbalizar ou de interagir com eles já nos traz, né? Então É, acho que é uma experiência muito, muito rica mesmo. eu estou até pensando como que eu vou fazer, porque normalmente quando eu tenho esses insights em sala, eu sempre tenho ali aqueles 3, 4 alunos que anotam tudo, né? Você deve ter tido colegas de graduação assim também, aqueles alunos que Eu até era, pensamento eles anotam. Ah, então, eu tá vendo? era Você esse sabe bem o que eu estou colega. falando. E aí eu sempre identifico aqueles alunos que são assim, né? Aí quando eu tenho aquela ideia, eu falo, anota isso aí para mim. E depois eu vou querer estudar a respeito disso e tal. Até um dos últimos artigos que eu publiquei na Repro sobre penhora, eu tive uma ideia dentro da sala de aula. Foi uma dúvida de um aluno que surgiu e tal. Aí eu peço, anota para mim. Eu não sei como é que eu vou fazer isso agora remotamente, né? Que eu tenho que escolher alguém e falar, gente, alguém aí, por favor, que estiver vivo assistindo a aula, anote essa ideia que eu acabei de ter, porque esses insights aparecem nesse momento, né? Muito legal, assim, Sim. você quando tem a ideia e algo que você nunca pensou, né? Você nunca pensou. Tem alguém falando aqui, ó, alguém está confirmando a sua tese, Carolina está confirmando a sua tese aqui, ó. Né? Tem que pedir direitos autorais, Luiz, esses cadernos aí que estão rolando Ah, até hoje lá, né? faz Que legal, tempo. que legal. Tá vendo? É bom que a gente fale é confirmado ou desmentido ao vivo, né? Então, pelo Ao menos está tudo sendo vivo. confirmado, sem problema, né? Bom, Luísa, para terminar, eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem final. Nosso tempo está acabando, passou muito rápido e fico muito Muito feliz, foi muito rápido. agradável para mim. E não, como eu te disse anteriormente, não poderia haver representante de Santa Catarina melhor que você. Acho que logo no início, quando eu pensei no projeto, eu fui traçando o mapa assim na minha cabeça e aí fui pensando em cada uma das pessoas. Em algumas eu tive dúvidas, até porque tinham várias pessoas que eu queria convidar do mesmo estado. Mas Santa Catarina eu pensei logo em você. Então, e confirmou o que eu estava pensando. Realmente foi bem legal. Mas eu queria que você pudesse aproveitar esse pedacinho final para deixar uma mensagem para as pessoas, porque, como eu falei anteriormente, para quem está entrando agora, a ideia desse projeto é incentivar novos profissionais, incentivar que pessoas que estão nos assistindo e que vão vir assistir essas lives aí pela frente, que as pessoas também possam ver em grandes professores e professoras como você uma inspiração. Então, eu queria que, se fosse possível, deixasse para nós uma mensagem final para, na verdade, dois grupos de pessoas. Um primeiro grupo, que são essas pessoas que ainda não são professores, são alunos de graduação, ou até alunos que ainda não estão nem na faculdade ainda, mas, enfim, que pensam em ser professor, talvez tenha aquela sementinha da docência lá, e talvez algo que você pudesse ajudá-los nesse sentido. E um segundo grupo, um grupo de pessoas que já são profissionais, pessoas que já são professores, mas que têm tido dificuldades na carreira. A gente sabe que, infelizmente, o mercado não está muito bom.
não só da docência, né, de várias áreas, mas nós estamos falando aqui de professores, obviamente, né, tem muita gente passando dificuldade, muitas pessoas animadas com a docência, e você que tem esse brilho nos olhos, a gente consegue perceber, né, você que está completamente apaixonada pela docência, então se você pudesse também deixar uma mensagem final para essas pessoas, seria muito interessante também. Claro, acho que a gente não consegue esconder mesmo, né? Engraçado quando os Não, não alunos tem. falam assim, nossa, dá para perceber como tu gosta do que tu fazes e de processo especificamente, né? Mas eu acho que aos que estão começando e eventualmente têm essa pretensão, acho que a chave é aproveitar as oportunidades, né? Mesmo que não tenha hoje possibilidade de ser admitido em algum lugar para dar aula, mas assim, tudo que é relacionado à docência, e nem que seja assim, quase que uma mentoria com um estagiário no escritório, né? Ou esse tipo de auxílio, assim, de predisposição e essa prática de pensar sobre ou de interagir com outras pessoas que estão nesse meio, acho que tudo isso é muito válido e gera frutos de alguma forma. Às vezes a gente não se dá conta, né? Porque a gente está ali fazendo um pedacinho de cada vez e de repente aquilo reverbera assim de uma forma, isso é muito legal de perceber. E para aqueles professores que eventualmente estão desanimados, me parece que é o momento de relembrar da vocação, né? Relembrar da razão, qual que foi o motivo Ótimo. que levou, qual que é o propósito por Ia trás chegar disso, porque nele. eu acho que docência é doação, sobretudo, sabe? Assim, primeiro se colocar à prova. E eu acho que nesse sentido foi muito válido eu não ter iniciado, por exemplo, em graduação logo depois de ter me formado. Foi essencial um período de experiência assim, na advocacia, em outras atividades e próprio estudo mais aprofundado ao longo do mestrado para ter maior vivência e maior segurança. Então eu acho que assim, talvez isso seja, essa desmotivação seja momentânea, seja só, né, ilusória, porque talvez lá no fundo ainda esteja essa inspiração que um dia fez com que adotasse aquela profissão, né? Acho que é Excelente. isso. E a gente tem que abandonar de uma Excelente. vez por todas aquela história de que, mas tu é só professor. Não, gente, não. Ser professor é bastante coisa, né? Exige bastante Sim, coisa. E muito. acho que é isso, assim. Ótimo. Excelente. Beck está confirmando. Beck, É, querido. Beck eu sempre falo isso para ele, né? Eu falo para todo mundo. Beck é o melhor abraço do Brasil, porque além de ser uma pessoa sensacional, um poeta, um professor, tem um carinho conosco, né? Impressionante, assim. E ele Super. está aqui Muito encantado querido. com a Luísa, eu também tô, Beck. É recíproco. Mais uma vez eu te dou razão, Beck. Você está certíssimo, certíssimo. Não poderia ser diferente, Márcio, né? deixa eu fazer uma E, menção bem rapidinho. A Vera, que está aqui com claro, a claro, gente. claro. A Vera foi a minha primeira professora no estágio, meu primeiro estágio. Quem foi Olha a que minha legal. mentora foi a Que Vera, bom que ela querida. está aqui. Que bom que ela está aqui. Que bom. Eu fico muito feliz de você poder estar aqui, Vera, conosco, e ser homenageado. Olha que alegria, que alegria. Fico muito feliz. Essas coisas que têm acontecido nesse projeto, Luísa, são assim, tá vendo? A gente não imaginava que isso fosse acontecer, né? E são É. sensacionais. Eu fico assim emocionado de poder ver isso tudo acontecendo. E é isso que ela concordando aqui. Que bom, que alegria, que alegria. Muito interessante isso. Bom, Luiz, a gente tem pouquíssimo tempo, nosso Instagram vai acabar nos encerrando aqui, mas antes disso eu queria mais uma vez te agradecer, foi sensacional, fiquei muito feliz de poder conversar contigo. Essa live vai ficar salva para todo mundo que depois quiser rever ou quiser indicar para outras pessoas, tanto no meu IGTV quanto no meu canal do YouTube, cujo link está na bio, depois eu mando para você, Luísa, também, para você poder divulgar para todo mundo que quiser. Eu queria convidar todo mundo a continuar nos acompanhando na próxima segunda-feira, também às 20 horas. Vamos começar com a professora Clarissa, de Roraima. E na quinta-feira, dia 24, vamos começar com o professor Eduardo Talamini, do Paraná, conhecido de todo mundo aqui. Né? Então a nossa live vai seguir caminhando pelo Brasil aí. Mais uma vez, Luísa, muito obrigado. Nesse último minutinho aí, eu queria deixar para você a palavra final. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Márcio, mais uma vez. Foi incrível. Te parabenizo mais uma vez pelo projeto. Vou continuar te acompanhando os Que bom. professores sensacionais. E sucesso sempre. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Foi um prazer. Para nós, obrigado. Conte comigo, se você precisar, estou à disposição também.
tá Obrigada, bom? Márcia. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite. Obrigado mesmo por todo mundo ter nos acompanhado. Boa noite, boa semana. Cuidem-se. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.